muito bem-vinda ao quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar trazendo a sua história para compartilhar com as meninas. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário. E desde já, mesmo antes de assistir a sua palestra, eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos por tanta dedicação, tanto empenho para estar conosco nesse dia tão especial, viu, Ana? Eu que agradeço o convite e para mim é uma honra imensa estar batendo um papo com essas mulheres tão fortes e é um prazer estar com você nesse Circuito Mulher. Muito bom. Ana, para a gente poder começar, gostaria que você pudesse se apresentar bem superficialmente, para não fazer spoiler, né? Para não fazer spoiler, tudo bem de leve, porque as meninas vão te conhecendo ao longo da história, né? Certo. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Ana Costa, eu sou escritora, palestrante, mentora de desenvolvimento humano e fui diretora de serviço de saúde em São Paulo e agora estou nessa carreira aí de palestrante para passar uma experiência muito bacana. Muito bom. E aqui a gente colocou, você intitulou a sua palestra como A Arte de Transformar Vidas. Exato, porque a transformação de vida, mudar, né, o nosso interior para melhorar o exterior, ela é uma arte. Né? Então, a arte de transformar vidas é um tema muito forte e adequado para o momento, que é o momento em que o mundo está se transformando. Muito bom. Ana, então, neste momento, fique à vontade que o palco é seu. Oi, muito obrigada. É um prazer. Então, para falar de transformação, é impossível não falar do cérebro, porque no cérebro é que acontece absolutamente todo esse controle, né? E eu vou pontuar um pouquinho do cérebro para contextualizar a minha fala, para vocês entenderem melhor o decorrer da palestra. Além do cérebro ter os seus mistérios, ele tem dois hemisférios, um esquerdo e um direito. O esquerdo é racional, lógico, é responsável pela função da linguagem, é temporal, tem começo, meio e fim, é linear. Para o lado esquerdo do nosso cérebro, a distância entre dois pontos é uma reta. E ele é argumentador, ele vai no papo. O direito é intuitivo, criativo, visual, atemporal, não linear. Então, aqui eu faço uma observação que a distância entre dois pontos para o lado direito são várias curvas. Do lado esquerdo é uma reta. Tá? E ele é experimental. Enquanto o lado esquerdo vai na conversa, o experimental é tipo São Tomé. Crer para acreditar. Eu trabalhei a minha vida inteira na área da saúde e nos últimos 14 anos eu exerci a função de gestora em cargos executivos e nos últimos 7 anos eu exerci a função de direção. E a minha vida, a minha rotina era insana. Eu trabalhava 24 horas por dia, eu só fazia isso. Eu não tinha vida social, eu não tinha vida familiar. Então, eu comecei a sentir algumas reações que eu não me dava conta que eram sinais do meu organismo dizendo que alguma coisa estava errada. Mas eu não me atentava a isso. E eu tive um estresse muito grande. E tive
ou a síndrome de burnout, que é o excesso de estresse pelo excesso de trabalho. Então, certa tarde, era 2 horas da tarde, quando eu estava trabalhando, fazendo um relatório, e eu passei mal. Caí sobre o computador. E fui levada imediatamente para o pronto-socorro. E quando eu fiquei sabendo que eu tive um acidente vascular cerebral, o famoso AVC ou derrame. Existem 2 tipos de AVC, que é o AVC hemorrágico, aquele que, né, estoura e faz uma hemorragia no nosso cérebro. E o AVC isquêmico, que é aquele que interrompe a passagem do sangue e a passagem do oxigênio para determinada área do nosso cérebro. E aqui está o cara. Eu tive várias microisquemias que foi pegando alguns pontos do meu cérebro. E vocês vão perceber no decorrer do nosso bate-papo aqui quais as sequelas dessas microisquemias. A primeira que eu vou falar para vocês é a afasia, que é um distúrbio da linguagem causado por lesão no cérebro e a causa mais comum é o AVC, tá? A afasia, ela não altera a linguagem, não altera a inteligência e nem o raciocínio, mas o afásico, a gente pensa uma coisa e fala outra. E às vezes a gente não consegue falar a palavra porque fica na ponta da língua e não sai. E às vezes a gente fala a palavra errado exatamente pela questão do processamento do cérebro. Existe um delay entre o pensar e o falar. E eu fiquei com memória visual. Como o lado esquerdo, que é da linguagem, foi lesado, o meu cérebro, ele fez um desvio, migrou para o lado direito, portanto, o lado direito, como é visual, eu preciso ver o objeto para processar a linguagem oral. Tá? Então, vocês vão perceber que tudo, a minha apresentação inteira é com imagens e bem coloridas. Eu tive esquecimento. Eu lembro quando eu cheguei do hospital que eu vi o controle da televisão e eu não sabia o que era aquilo. Eu tive que passar bastante tempo para me educar, para saber o que é aquilo, e até hoje eu tinha uma dificuldade de ligar a televisão, porque às vezes eu pego o celular e o controle e eu não sei o que fazer, quem é quem, né? Então isso é uma adaptação que eu estou fazendo a cada dia. E eu tenho, assim, eu esqueci o português, eu tive que ter uma professora de português para estudar novamente, reaprender. E como eu tinha conhecimento de 2 línguas, que é o inglês e o francês, o meu cérebro, pela neuroplasticidade, que é a reorganização dos neurônios e de novos aprendizados, ele migrou para os 2 idiomas que eu tinha conhecimento. E aí eu ganhei um combo, inglês, francês e um sotaque. Que esse sotaque é o que se chama de síndrome de estrangeirismo. Que ele até agora não está me fazendo mal. Então, outra sequela que eu tenho, eu perdi 60% da visão. Eu perdi 40% da audição.
E mais uma vez, a neuroplasticidade veio aí, o cérebro com seus mistérios. Eu não escuto, eu escuto muito pouco de um ouvido, e do outro desenvolveu a capacidade de audição, e eu escuto até pensamento. Então, assim, é uma batalha cada dia de readaptação a tudo. Eu tenho um déficit motor. No começo era do lado inteiro, em função dos tratamentos que fiz. Hoje eu tenho uma falta de sensibilidade só na mão. Então, na mão e nos dedos. Eu não tenho garra. Então, eu não consigo pegar e não tenho noção de força e nem de espaço. Então, eu quebro. Às vezes, eu vou apertar um copo e quebro. E o meu maior sonho era descascar um ovo sem amassar. E eu consegui. E fiz até um vídeo agradecendo as neuropsicólogas que me ajudaram com a terapia cognitiva. E o desvio de rima labial, que também hoje está muito pouco e que não me causa nenhum constrangimento. Já está praticamente bem. Eu nem percebo mais. E tem uma outra sequela que eu fiquei, que chama síndrome de Gerstmann. É um distúrbio neurológico raríssimo, que é causado por lesão cerebral e provoca alteração cognitiva. Então, assim, nosso cérebro tem dois pedacinhos, que é onde o responsável pela linguagem, que é a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca foi onde eu tive a lesão, que ela é responsável diretamente pela linguagem oral. E a Wernicke é aquilo que você escuta e transforma na linguagem oral. Então, se tem no Wernicke, você não compreende o que o outro está falando. E se tem no Broca, você tem a dificuldade de expressar. Então, o meu foi já direto na linguagem. Eu sou assim, boa quando vai do melhor. Então, os sintomas disso é a incapacidade de identificar os dedos da mão. É só da mão, tá? Então, eu não sei quem é quem. Tá? Eu sei que esse é o dedo do meio, porque alguém me falou e eu gravei que é o dedo do meio, mas eu não sei o que significa, nem falar que serve, tá? Eu tenho eu fiquei com a incapacidade de fazer qualquer operação matemática. Eu não sei quanto é 1 mais 1. E eu faço, mesmo na calculadora, eu tenho dificuldade de lidar com número. Não é mais a minha praia. E esquerda e direita, eu não sei o que é, o que significa. Eu tenho que colocar uma lembrança no meu braço direito, porque como eu sou ambidestra, aí fica pior para entender isso, né? Então, eu ponho uma lembrança no braço e tem que ser de silicone, porque é a primeira vez que a minha terapeuta falou, põe uma lembrança no seu braço. Eu pus uma pulseira de silicone e se eu ponho outra coisa, o meu cérebro não registra. Então, o cara é totalmente louco. E aí, os desafios que eu tive com o AVC. Eu estava fazendo doutorado de Ciências da Saúde na USP e faltava pouco tempo para defender a minha tese de doutorado e eu esqueci tudo. Então, eu tive que suspender o curso, né? Então, aí você percebe que eu já estava sem saúde e já estava sem o meu curso acadêmico, que foi uma frustração imensa, porque faltava 6 meses para defender a tese, né? E quando eu voltei a trabalhar, meses depois, eu fui exonerada do cargo, que aí eu já estava sem saúde, sem curso, sem trabalho e com um adolescente de 17 anos que dependia de mim. E a coisa foi começando a complicar. Eu tinha um relacionamento e 5 dias depois,
da minha demissão, ele resolveu se separar de mim e foi embora. Então, assim, o meu mundo caiu. Na verdade, eu falo que eu levei um chute naquela parte que a gente coloca na cadeira quando senta. Né? E aí, ele foi embora. E ele falou que eu era muito forte para superar a doença, a suspensão do curso acadêmico e a demissão. Naquele momento, eu sofri muito. E então, é porque eu fiquei sem identidade. E o primeiro passo da dignidade humana é a nossa identidade. Eu não tinha nada. Eu simplesmente não tinha perspectiva de vida, eu não tinha perspectiva de futuro, e eu me sentia absolutamente nada. E aí, eu vejo o seguinte, que eu passei um mês chorando dentro de um quarto escuro. E eu cheguei à conclusão de que o choro faz parte do luto. O luto é necessário ser vivido para superar a dor. E eu vivi essa dor intensamente. Tá? Eu me rasgava por dentro de dor, até o dia que eu cheguei para mim e falei, basta. Né? Porque ou eu falava basta naquele momento, ou eu continuava trancada dentro de um quarto. Porque eu tive transtorno de ansiedade, eu tive síndrome do pânico e tive depressão. E neste momento eu tinha a minha mãe e o meu filho. E como era um momento de perda, eu estava com medo de perder as duas preciosidades da minha vida, que é o meu filho e a minha mãe. E aí eu falei para a minha Ana, para de sofrer. E aí eu fui, comprei 2 passagens. Uma para mim e uma para meu filho. E fui para Paris. Eu fui chorar lá. Né? Então, de lá eu fiz um tour com o meu filho por alguns países, porque eu achava, naquele momento, a morte estava muito presente na minha vida. E eu queria deixar alguma coisa para o meu filho. E cultura e conhecimento, ninguém tira de ninguém. E quando eu voltei, é óbvio que a situação estava igual que eu tinha deixado. E aí eu comecei a decidir, a agir e ter outros resultados. Comecei a procurar alguma coisa na internet e fui convidada para fazer um conto. E eu fiz esse conto e ele foi classificado para a final de uma antologia. Meses depois eu fui convidada novamente para fazer outro conto e foi também para a final. Eu falei, uau, é por aqui que vai ser o meu novo caminho. Comecei a escrever tudo o que vinha na minha cabeça. E aí nasceu o livro Volta, se houver motivo para voltar, porque eu tive motivos para não querer voltar. E eu voltei de todos eles. E foi lançado em 2016. E um dia que eu estava muito mal, muito triste, eu fui ao médico e eu perguntei para ele, doutor, o que eu faço da minha vida? Ele falou, seja feliz, porque um dia, um mês, um ano ou 50 anos mais de vida, seja feliz. E eu tinha a vontade de fazer uma tatuagem. Como eu participava de reuniões eu participava de reuniões com prefeitos, a secretária da saúde, eu tinha receio, eu tinha um preconceito de fazer uma tatuagem. Daí eu fui e perguntei para ele, né? Ele falou isso, e cheguei em casa e falei para o meu filho, vamos lá no Marcão. Marcão é o meu amigo que é tatuador. E eu fui, ele falou para mim o seguinte, o João falou para mim o seguinte, que é o meu filho, o médico falou para você
ser feliz e não ser louca. E eu já estava escrevendo outro livro e não tinha o tema. E aí nasceu o tema Razão para Ser Louca, porque são coisas muito simples que a gente deixa passar na nossa vida e que faz a gente feliz. Naquele momento era fazer a minha tatuagem, que eu fiz um ponto e vírgula, que é semicolon em inglês, que é um projeto americano que apoia pessoas com depressão. E aí eu juntei o útil ao agradável, e eu faço parte desse projeto, e já digo aqui para vocês que isso significa que estou à disposição para ajudar quem precisar. Eu lancei esses livros em 2016, o Volta, aqui no Brasil, lancei o Razão em 2018, e lancei os dois na Bienal Internacional do Livro. Lancei em Portugal em 2017, em Montreal, no Canadá, em 2018, e em Genebra, na Suíça, em 2019. E foi um prazer muito grande, porque eu participei da segunda maior feira de livros do mundo. Dividi uma sessão de autógrafo com a ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado, e fiz amizade com o meu muso literário, que é o Mia Couto. Então, para mim, foi muito gratificante. E sou coautora de 3 livros em versão física, e o primeiro, esse aqui, ele é bilíngue, português-francês. E também tenho duas coautorias, com livros, com e-book, que estão na Amazon. E tudo isso em 4 anos. Ganhei um prêmio de melhor livro biográfico de língua portuguesa, com o livro Volta, no Brasil em 2017 e na Suíça em 2019. E concorri com os 2 livros ao prêmio Jabuti, e o Volta, ele concorreu na mesma categoria do Fernando Henrique Cardoso, da Rita Lee e do Valci Carrasco. Então, só tinha fera. E eu cheguei para fortalecê-los. Né? E nesse período eu descobri que a minha história era forte e eu poderia ajudar pessoas. E fui dar palestra, e quando estava engajada na palestra, veio a pandemia e deu outra rasteira. E então eu descobri o quê? Foi já comprovado cientificamente que nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. E aí eu comecei a conviver nesse mundo dos meus musos, né? Que o Geraldo, o Zé Roberto, tem também o Roberto e o Arthur Chiniachique, tem a Magalu. Então eu só vivo agora no meio deles, para ver se por osmose eu consigo. Estudei desde que tive o AVC, eu estudo o cérebro, e nesse período eu fiz mais de 30 cursos, mas vou falar só de 3 certificações, que é a formação Master em Programação Neurolinguística, formação em Inteligência Emocional e formação em Psicologia Positiva. E aí a gente percebe que a arte da transformação, o primeiro passo é a decisão, porque você pode continuar congelada ou você pode ter a liberdade daquelas amarras que te prejudicam. E é no momento de decisão que nós construímos o nosso destino, o nosso futuro e o nosso sucesso. Mas a gente tem que ter a consciência de que tudo começa dentro da gente. Nós temos que tomar essa decisão. E ter atitude, porque nesse período eu tive um problema de hormônio e engordei 37 quilos e não tinha nada que fizesse eu emagrecer. E eu tive uma atitude e emagreci 39 quilos. E hoje estou essa belezura. Então, foi a partir de mais uma decisão e mais uma atitude.
E o que sobrou disso? Lógico, vocês podem perceber que foi sucesso. E hoje a minha vida é livre, leve, solta e feliz. E daí, com as evidências pessoais e a neurociência, eu criei o método DAS, de desenvolvimento humano, que é uma ferramenta que transforma resultado, que transforma a vida. Não é pílula mágica. A decisão tem que ser sua, porque decisão mais atitude, você viu que o resultado é sucesso. Então é muito fácil dizer, faz isso, faz aquilo, mas é difícil encontrar alguém que diga, faz isso dessa forma. E foi isso que eu fiz, criei um método para ajudar pessoas. E o recado que eu deixo para você é, uma atitude pode mudar uma história. Né? Então, você precisa agir. Ninguém vai bater na sua porta para dizer para perguntar se você precisa melhorar. Você precisa mudar o seu pensamento e as suas atitudes, porque não é pensando da mesma forma e nem fazendo da mesma forma que você vai mudar. E nós podemos mudar. Você pode mudar. E é isso que eu quero. Fiquem bem e eu estou à disposição. Contem comigo. Eu vou deixar na tela as minhas redes sociais. Dá uma printada na tela que eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada pela atenção. Que delícia ouvir, Ana, que história maravilhosa. Como descompartilha, cancela o compartilhamento de tela para você voltar na tela cheia aqui com a gente. Você lembra? Share. Eu posso chamar o João? Pode chamar o João, claro que pode. João! Agora o João vai ficar conhecido em 9 países de língua. 9 países aí. É para tirar a tela, o compartilhamento. Isso, para ela ficar na tela cheia, João. Stop share. Stop share, tá? Uhum. Isso. Opa! Pronto. Muito e você gostou? Adorei, Ana. Tenho certeza absoluta que as meninas vão adorar também. Qual que é o símbolo o símbolo que você mostrou? Ponto e vírgula. Mostra aqui na câmera que eu vou tirar uma foto. Tava procurando minha nova tatuagem, acabei de achar. E esse ponto e vírgula, então, quer dizer que você... Significa que apesar de tudo, não é ponto final, é ponto e vírgula, você pode continuar. Quero. Ele também ele faz lanche, faz janta. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, que você realmente possa, mesmo nesse momento de pandemia, se reinventar, como sempre fez com maestria. Conte com nós aqui do Circuito Mulher também, para sempre levar essas histórias lindas de superação que você tem para a vida de muita gente, porque às vezes, Ana, a atitude, ela vai nascer de um ponto de inspiração. Sim, e com certeza está sendo esse ponto de inspiração para muita gente neste dia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, querida. Estou à disposição, tá? E depois a gente conversa para ver aí outras palestras. Muito bem. Tá bom? Tchau, tchau. Um bom trabalho para vocês e conte comigo.